Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Hoje o nosso assunto é bastante sério, que é o uso racional de medicamentos. Será que você está tomando os remédios corretamente? Não está se automedicando? Esse é o tema do seminário aí que vai ser feito na Univale, promovido aí pela Universidade e pelo Conselho Regional de Farmácia. O primeiro seminário municipal do uso racional de medicamentos, que é um seminário que faz parte aí do Dia Nacional do Uso Racional, do Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, que tem ações em todo o Brasil, que é nesse dia 5 de maio. Aqui no estúdio eu vou conversar com a professora Liege Bernardo, do curso de farmácia da Univale, e também com o Leandro Zago, coordenador de assistência farmacêutica do município de Itajaí. Obrigado pela presença de vocês. Professora, esse é um tema bastante recorrente que a senhora vem desenvolvendo, né, ao longo do ano de pesquisas, mas o uso racional de medicamentos ainda sofre problemas no que diz respeito ao dia a dia do consumidor de remédios, professora. Sim, esse é um tema que, na verdade, ele é muito discutido no cenário político e de ensino, e pouco discutido e levado ao conhecimento da população. E hoje, a Organização Mundial de Saúde foi quem promoveu essa discussão no mundo todo. Essa discussão vem desde 1980 discutindo, para articular as políticas nos países, né, para que favorecesse acesso, mas que favorecesse também a questão do uso. Só que, na atualidade, nós discutimos a questão do uso como uma corresponsabilidade. Ela não pode ser somente uma ação política isolada, ela não pode ser somente uma ação de ensino, ela tem que envolver o seu usuário final. Então, por isso que nós queremos abordar neste primeiro seminário de uso racional aqui na universidade, foi uma iniciativa também do município de Itajaí, da assistência farmacêutica, junto com o Conselho Regional de Farmácia, abrir a toda a população. O que envolve este tema? E nós precisamos melhorar os resultados com os medicamentos. Então, por isso que a gente vem se debruçando no ensino, na pesquisa e na extensão sobre essa temática. Agora, Leandro, obrigado pela sua presença também aqui. Como é que o município trabalha essa questão do uso racional? Os pontos principais que até vai ser abordado no seminário o acesso a medicamento, né? Promover o acesso, mostrar à população que é um seu direito ter acesso ao medicamento. Só cabe ressaltar nesse ponto que é acesso aos medicamentos que são padronizados. Né? Infelizmente, é impossível ofertar todos os medicamentos que existem registro no mercado. Hoje existem mais de 20, 25 mil medicamentos registrados. Então, é irracional tu pensar em ofertar todos os medicamentos. Né? Começa na oferta dos medicamentos. Hoje, a assistência farmacêutica está estruturada em 3 componentes. O componente básico, que é aqueles medicamentos das unidades de saúde, aqueles medicamentos que são para atender as doenças de maior prevalência, diabetes, hipertensão, asma, anti-inflamatórios, analgésicos, aqueles medicamentos mais básicos que a população tem acesso direto saindo da consulta do médico. Né? O componente estratégico, que é um componente de doenças endêmicas, DST, AIDS, tuberculose, hanseníase, que é um componente específico que geralmente está em cargo da vigilância epidemiológica, que trata desses agravos, e o componente especializado, que é doenças consideradas de baixa prevalência, doenças raras, ou que o custo do tratamento seja muito elevado. Aí, exemplos da hepatite, pacientes transplantados. Então, a assistência farmacêutica no sistema público está estruturada dessa forma. São as 3 formas de ter acesso ao medicamento. Além disso, o uso correto, a gente tenta trabalhar que existe a orientação, principalmente na hora da dispensação, da primeira dispensação, a primeira vez que o usuário vai à farmácia retirar seu medicamento, o ideal é que fosse feito pelo farmacêutico, essa primeira orientação, até para dar todas as informações corretas sobre o uso. Que muitas vezes na pressa, ou talvez o profissional médico, pela estrutura que tem, não consiga fazer essas informações, é um complemento às informações prestadas pelo farmacêutico. Aí essa importância. Além disso, alertar, feitas campanhas, essa campanha institucional é importantíssima para alertar o problema da automedicação. Apesar de ser um direito, existem medicamentos que são de venda livre, que o paciente tem a opção de chegar lá e comprar, mas que todo uso do medicamento tem um risco, envolve um risco. Existem situações
em que é imprevisível a reação que o medicamento pode dar no organismo da pessoa. Então, por isso que é a importância que seja alertado, que a pessoa esteja consciente dessa automedicação, que ela pode trazer o bem, mas também pode trazer malefício. E por último, que também não deixa de ser importante, o descarte consciente dos medicamentos. O medicamento é um produto químico, ele não deve ser jogado no lixo comum. Isso vai trazer malefício para o meio ambiente e a longo prazo pode piorar a situação do nosso meio ambiente, que a gente hoje está tão em voga a discussão da sustentabilidade, de energias renováveis, então a farmácia tem que fazer a sua parte na questão do descarte consciente dos medicamentos. Esses são os pontos principais que a farmácia, no âmbito do SUS, tenta abordar para melhorar, para que o remédio tenha, que o medicamento tenha o efeito pleno e traga realmente o benefício para o paciente, para a sua melhora na sua condição, na qualidade de vida dele. Hoje, como é que se trabalha aqui a questão da formação do profissional, professora, nessa questão de orientar o consumidor final do medicamento? Nós trabalhamos, em primeiro lugar, que nós trabalhamos multidisciplinarmente. Nós trabalhamos no curso de medicina, de enfermagem e de farmácia e damos suporte aos demais cursos da área da saúde para que também entendam a importância do medicamento, porém que o medicamento não é a única estratégia terapêutica no tratamento de alguma doença que nós precisamos. Se a gente quer ter uma racionalidade de uso, nós temos que discutir estilo de vida, nós temos que discutir as questões de ambiente, de sociedade. Então, bem objetivamente, nós tivemos no ano passado, aqui no município, uma parceria entre os cursos de graduação da universidade e os profissionais da rede. E fizemos um curso de uso racional para discutir a prescrição. Porque o que acontece? O uso racional, ele inicia na prescrição. Porque eu tenho medicamentos que eles são para tratamentos pontuais. Por exemplo, eu quero tratar uma dor de estômago, uma gastrite. Eles não são medicamentos de uso contínuo, porque determinados medicamentos, quando se usa de forma contínua, para mascarar não, mas para mudar comportamentos das pessoas. Por quê? Vamos falar. Às vezes eu tenho a dor de estômago agravado pela alimentação, pelo estresse cotidiano, pelo horário, por vários fatores. Então, nós discutimos o risco desta população estar exposta a um medicamento de uso contínuo para dar condições desta pessoa seguir sua vida, porque o estilo de vida está afetando demais a sua saúde. Só que nós vamos ter um problema daqui 20 anos, nós vamos ter um problema daqui 30 anos, que poderia ser evitável agora. E nós estamos criando uma cultura. Então, a gente discute com a medicina, nós discutimos dentro do curso de farmácia a importância de estruturar um serviço farmacêutico que, primeiramente, favoreça o acesso, mas o acesso de qualidade. Por quê? Você não pode ter um medicamento vencido, você não pode ter um medicamento de um fornecedor que você não tem confiança. Nós temos uma política nacional de medicamento instaurada no país há mais de 10 anos. Então, nós precisamos garantir a qualidade, porque o consumidor, ele precisa confiar no que ele está usando. O outro ponto que o Leandro acho que trouxe muito bem, essa questão que nós discutimos aqui, é quando ele vai usar o medicamento. Porque vamos pensar, quando o paciente vai ao médico, ele está preocupado primeiramente com o quê? O que eu tenho. Essa preocupação. Tem cura. E ao final o médico dá a prescrição quando ele está saindo. Ele não está preocupado no uso. Ele chegou na farmácia, ele quer saber o quê? Primeiro, se ele está na pública, se tem. Se ele está na privada, quanto custa, se ele tem dinheiro para pagar. Não é verdade? Quando ele chega em casa, é que fala, e agora? O que eu faço com isso? Porque é normal, nós não conseguimos pensar em 5 coisas, em 3 coisas ao mesmo tempo, por mais que falam, que as mulheres pensam, né, em muitas coisas ao mesmo tempo, mas é natural. Então, existe, desde 1990, começa esse estudo nos Estados Unidos mostrando que existe uma lacuna na utilização do medicamento. Que as pessoas, quando começam a utilizar, não tem ninguém dando assistência. Então, a escola de farmácia, hoje, ela entra na área clínica para dar suporte durante o uso. Quando ele pega, orientações de uso. E quando ele está em uso, as dúvidas. E eu sempre gosto de te dar exemplo, porque como a gente trabalha na clínica, atendendo o paciente,
Nós atendemos uma pessoa esses dias que usava um medicamento para problemas de tireoide, que é um medicamento que deve ser tomado de manhã em jejum. E ela não conseguia melhorar os sintomas dela. Mas ela não entendia o que era o jejum para ela, porque ela tinha que acordar e tomar. Não. Mas jejum é 1 hora antes de alimentação ou 2 horas após. Então, a quantidade do medicamento que tinha que chegar no sangue não chegava. Mas, para isso, a gente precisa estabelecer o quê? Um vínculo com as pessoas na farmácia, no serviço de farmácia. A farmácia ela não é mais um estabelecimento comercial hoje. Ela é um estabelecimento de saúde. Foi publicada a lei o ano passado, mas os proprietários, os gestores, os farmacêuticos precisam entender que ela é uma unidade de saúde como é um hospital, um pronto-socorro, e ela precisa cuidar das pessoas. Então, na academia, a gente está ensinando isso. Agora, a professora falou muito bem, Leandro, nessa questão, né, que é uma unidade de saúde. E nas unidades de saúde, como é que, municipais, né, como é que é administrado isso? A pessoa que dá o medicamento para o paciente, ela é uma pessoa também formada em farmácia, ela tem, ou então tem um respaldo aí da assistência farmacêutica? Como é que funciona isso? Infelizmente, hoje, e não é uma realidade só de Itajaí, é uma realidade do Brasil todos. Eu acho que são poucos os municípios que conseguem ter uma assistência farmacêutica sólida com todas as unidades com um farmacêutico presente, que é o ideal. Qualquer ponto, isso é até legislação do Conselho Regional de Farmácia, todo ponto onde tenha medicamento, que seja distribuído medicamento, deve ter um farmacêutico. A questão do serviço público, do SUS, ainda tem um embate de se pode, se não pode, questão de jurisprudência judicial. Muitos municípios não têm condições, né, por uma questão de opção dos gestores, de ter farmacêutico em todas as unidades. Isso é o trabalho que a gente está tentando reverter e mostrar a importância. Já tem dados de vários municípios mostrando, primeiro ponto, que talvez mais impacte para o gestor adotar essa postura, mostrar o impacto financeiro que causa ter o farmacêutico nas unidades. Diminuição de perda por vencimento, por uso incorreto, orientação ao paciente. O que acontece? Muitas vezes o paciente que acessa pelo serviço público fica naquela questão, pode ser que amanhã falte o medicamento, que o serviço público não consiga manter esse fornecimento sem interrupção, ele acaba retirando, muitas vezes sem a necessidade. Acumula esse medicamento em casa, quando ele vai ver já está vencido esse medicamento. Aí devolve para o serviço público. Então o serviço público tem um duplo gasto, tanto na aquisição do medicamento, como depois no descarte, que o descarte não é feito de forma gratuita, gera um custo. Porque não tem essa gestão, na realidade. Na unidade, por exemplo, né? O ideal, pontos isolados, na realidade. O ideal infelizmente hoje nós contamos com farmacêuticos no município em 3 ou 4 unidades, com farmacêuticos fixos que possam fazer orientação. O ideal é que todas as unidades tivessem farmacêutico. Nós batalhamos por isso, tentamos demonstrar para os gestores qual a sua importância, tudo isso que foi falado da importância da orientação ao paciente, ao usuário, que o profissional farmacêutico esteja lá para fazer todas essas orientações. No caso, o gestor municipal ele tem que ter essa consciência, né? Isso. O prefeito, na realidade, o secretário de saúde, né? Isso pode dos municípios. Pode vir até de cima com questões, se pegar hoje outras profissionais da atenção básica, às vezes tem questões de programas de melhoria na qualidade, que isso oferta, às vezes até uma gratificação a mais, que vai estimular o profissional a exercer um pouco melhor. Não que ele não deva exercer já no escopo da sua atuação, mas isso é um plus para que melhore o serviço. Ou até um estímulo para o município que não tenha condições financeiras, porque hoje tem essa questão, se pegar o nosso município está quase no teto da lei de responsabilidade fiscal para contratar mais servidores. Isso ele não pode, porque senão o prefeito vai responder sobre isso. Então, até essas questões de ser levantado e discutido a nível nacional, se a lei de responsabilidade fiscal para a saúde é válida, né? Se não poderia suportar, porque o que acontece? Muitas vezes o gestor passa por uma opção de terceirizações para não cair na lei de responsabilidade fiscal. Até que ponto isso é bom ou ruim? Talvez não é nosso ponto discutir isso.
mas seria uma forma de tu conseguir levar profissionais àqueles pontos que faltam, justificando e podendo legalmente fazer isso. Mas a nossa briga enquanto serviço público é conscientizar, é ter o serviço farmacêutico instalado em todas as unidades. Tá certo. Isso é importante mesmo, realmente para a qualidade mesmo do paciente, né? Para que o paciente tenha isso, esse serviço e que saia de lá consciente do uso racional mesmo, né? A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Liege e também com o Leandro a respeito desse assunto bastante importante que pode refletir aí na sua saúde, que é o uso racional dos medicamentos. É um instante só. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, aqui no estúdio eu converso com a professora Liege Bernardo, que é do curso de farmácia da Univale, e também com o Leandro Zago, que é o coordenador de assistência farmacêutica do município de Itajaí. Na sexta-feira vai haver o primeiro seminário aí municipal, né, de uso racional de medicamentos, promovido pela Univale em conjunto com o município de Itajaí, também com o Conselho Regional de Farmácia, sobre essa questão, né, do uso racional de medicamentos que pode refletir aí no seu dia a dia e na sua saúde. Professora, a senhora estava falando no intervalo, né, da complementação da fala do Leandro, da qualidade do medicamento, né, que a farmácia, por exemplo, municipal, não é composta só do estoque do medicamento, se vai faltar ou se tem um medicamento, não é, professora? Isso é muito importante porque se entendia que o medicamento era um insumo que precisava, o médico prescreveu e precisava ter um insumo. Desde que nós tivemos em 1960 mostrando que nós tivemos um grande acidente aí, que foi os efeitos da talidomida, que trouxe aquele problema da focomegalia, que foram os membros encurtados de crianças que nasceram de mães que usaram a talidomida, e a talidomida foi usada para enjoo. Se começou a falar assim, não basta ter medicamento, é preciso ter serviço farmacêutico. É preciso que a gente garanta a qualidade, e qualidade do insumo é ter o medicamento que está padronizado, com qualidade, tá? Mas nós precisamos avaliar e intervir durante o uso. Para isso, nós precisamos estruturar serviços farmacêuticos. Isso é um grande desafio, tanto para a universidade, quanto para o sistema privado, quanto para o sistema público. Porque nós temos serviços que precisam ser realizados exclusivamente pelo farmacêutico. Que eu vou dar um exemplo, que é o ato da dispensação. Este ato da dispensação, ele envolve o que nesse serviço? Ele envolve a separação, o registro no sistema, envolve, que pode ser feito por um não farmacêutico. Mas neste momento que a pessoa vai utilizar o medicamento pela primeira vez, precisa ser avaliado o quanto ela entendeu do processo de uso. Como é para usar? Vou te dar um exemplo simples. Nós temos hoje um uso muito grande de antibióticos. E temos um antibiótico mais utilizado na população que se chama amoxicilina. Não é verdade? A amoxicilina é usada principalmente na faixa etária menores de 4 anos de idade. Até os 4 anos de idade, a principal causa de mortalidade infantil a segunda causa é problema respiratório. O que se usa? Amoxicilina. Porém, esse pó, ele fica muitas vezes, se a gente pegar o pó, ele está parado, não é verdade? E a gente tem que completar de água. E a pessoa não sabe preparar. Só que esse antibiótico, se ele não for dado exatamente no horário correto, a quantidade correta para chegar lá na infecção, ele agrava a infecção. Por isso que ele tem falhado. Sendo que ele é o melhor antibiótico, mais seguro, que causa menos dano, menos problema, de custo acessível, tem comodidade em usar, ele é cômodo para usar. Mas por que ele está falhando? Porque preparou errado, tomou na hora errada, não colocou a quantidade correta. Então, o que a gente percebe? A gente tem feito muito isso durante os atendimentos, nos nossos estágios, nas farmácias, de perguntar para a pessoa assim, que hora você vai começar a tomar? Que hora você vai? Ah, não pensei nisso. E aí a pessoa começa a tomar em horários que tem que acordar de madrugada, fora da rotina dela, que a criança está na creche,
Ou seja, esse momento é um serviço, você percebe? Eu posso ter fornecimento para muitas pessoas e muitas pessoas não precisam do serviço de dispensação. Mas eu preciso ter um serviço de dispensação estruturado para quem precisa. Por que nós... É essa percepção que a população e todos os... A gente fala população que são todos os envolvidos em todos os âmbitos. Então, a gente discutir uso racional perpassa por prescrições, perpassa por acesso, perpassa por uso e estruturação de serviços de qualidade. Teve um trabalho americano muito interessante realizado em 1990, liderado por uma pesquisadora chamada Linda Strand, e trabalhou com hipertensão arterial nos Estados Unidos. E ela mostrou o impacto econômico, né, porque a saúde é diferente nos Estados Unidos, né, a gente tem um custeio diferente e a saúde privada, mas o impacto econômico de economia. Ela mostrou o impacto humanístico, que melhorava a qualidade de vida das pessoas, e ela mostrou o impacto clínico na redução da pressão arterial. Então, qualidade, para mim, ele não é só econômico, ele é um todo. E eu acredito, e a qualidade envolve, porque muitas vezes o paciente chega e fala para a gente assim, nem sei porque eu estou usando. Ele não participa da decisão do uso. E lógico, durante as consultas a gente vai ampliando esse olhar, porque hoje todos precisamos participar das decisões das nossas vidas. Como também tem paciente que fala assim, nem quero saber. Ou ele fala assim, minha filha que cuida de tudo, minha esposa que cuida de tudo. Isso é um hábito. Então, a gente não está colocando o medicamento como um insumo, a gente só está alertando assim, tua saúde não está melhorando e você faz uso, presta atenção que pode ter alguma coisa errada. Só para a gente está falando muito do seminário, eu só queria discutir que amanhã nós vamos fazer uma ação também inovadora, que é no dia 5, na Hercílio Luz, que nós vamos fazer consultório de rua, avaliando se tem algum erro de administração, se tem algum erro de descarte, para levar este conhecimento e ofertar o serviço farmacêutico. Agora, Leandro, faz uns 4 anos, a gente fez uma matéria aqui sobre o uso de antidepressivos, né? Por exemplo, entrevistei uma senhora que era empregada doméstica e disse que ela chorava muito, tinha uma tristeza muito grande e foi no médico e o médico deu antidepressivo. E ela estava lá buscando o antidepressivo na rede municipal. Como é que se trabalha isso também, esse controle? Porque o antidepressivo é algo perigoso também, né? A pessoa fica dependente, né? Como é que se trabalha isso na rede municipal? Em alertar médicos, como é que é isso? O trabalho, nós estamos, muitos anos ficou ausente, nós temos uma comissão que chama Comissão de Farmácia Terapêutica, né, que ela teve desativada por muitos anos, e desde que eu assumi eu procurei reativá-la e botá-la em funcionamento. Ela é importante porque ela é a instância que gera essas informações para a rede, para os profissionais da rede. Para ter essa importância, como a Eliade falou, que o uso racional começa na prescrição. Então, uma iniciativa como o curso que nós fizemos de uso racional para os profissionais, para os prescritores, para saber identificar qual é a melhor alternativa para ele prescrever para aquela condição, para aquele paciente. Então, essa comissão tem o trabalho de alertar, de fazer instruções normativas, de fazer informes que alertam, além da população, os profissionais que trabalham e que muitas vezes é o caso de delimitar, fazer protocolos de uso, de dispensação, delimitando, né? Muitas vezes pela estrutura que tem, o profissional que faz a prescrição, que avalia, que faz o diagnóstico, não tem uma estrutura condizente com o necessário. E nessa afã de atender, de resolver a situação do paciente, pode ser que seja uma situação, uma prescrição que não seja mais ideal para aquele paciente. Né? E isso cai também no que a Eliade ressaltou, do empoderamento ao usuário, ao paciente, de ele participar da decisão do que vai ser feito com a sua vida. Até numa questão do antidepressivo, por que o paciente está choroso? Às vezes é uma questão de luto, às vezes é uma questão que vai gerar uma tristeza, mas que é transitória. E esse transitório pode ser, para uma pessoa pode ser 10 dias, 20 dias, para outra pessoa pode ser 6 meses.
A identificação se isso está afetando a sua vida, que seja necessário usar um medicamento, deve ser muito criteriosa. Sim. Infelizmente, hoje o consumo de medicamentos controlados no Brasil é muito grande. Por aí você estima que o medicamento mais vendido no Brasil, em número absoluto, é o Rivotril. O nome comercial é Rivotril, o nome químico é o clonazepam. É um medicamento tarja preta, que necessita da receita para comprar, a pessoa não consegue na farmácia comprá-lo sem a receita. E ele gera toda uma dependência, né, do paciente, gera todo um risco para o paciente, e ele é usado indiscriminadamente. É um medicamento, ele é mais vendido que um paracetamol para dor. Tá certo. Então aí você começa a questionar se realmente a população que utiliza esse medicamento tem a necessidade. Muitas vezes a população não tem a consciência do risco que o medicamento pode trazer também. Além do benefício, o risco que ele pode trazer. Talvez se ela tivesse mais informações, ela optar, opa, já tomei tanto tempo esse medicamento, talvez não esteja mais fazendo efeito. Ou, para mim, já não é necessário. Vamos tentar outras alternativas não farmacológicas. Isso é importantíssimo. Para a maioria das doenças, existem alternativas não farmacológicas que não envolvem o uso de medicamento, que se não melhore por forma completa a sua situação de saúde, mas que beneficie muito a melhora e que diminua muito o uso do medicamento. Isso é importantíssimo, que a população esteja ciente dessas informações. Tá certo, então. Só lembrando aí que o seminário é na sexta-feira, Às 14 horas. às 14 horas. No bloco F4, auditório 1. Bloco de farmácia, né? Isso. E a população pode participar? Pode participar, tanto a população acadêmica quanto a população em geral. Nós queremos promover nesse seminário realmente a aproximação dessa discussão e a conscientização para o tema, tá? Tá certo, então muito obrigado pela presença de vocês, um tema bastante importante, aí você está convidado a participar também, né? Como o Leandro falou, a professora Liege também falou, para você ter conhecimento, ter esse empoderamento também, né? Saber se o medicamento realmente é necessário ou não, como administrá-lo. Ok? A gente volta amanhã. Até lá.